Esses são os 5 passos para você chegar nos 100 mil reais. Essa grana ia fazer diferença na sua vida? É óbvio que sim, né? De qualquer um. Até os mais ricos iam sentir diferença com 100 mil reais a mais na conta. Hoje vai ter simulação de investimento que tá valendo super a pena hoje em dia para você ver quanto tempo você vai demorar para chegar lá nos 100 mil reais, mas esse é só o passo 5. Acredita em mim, sem o passo 1, 2, 3 e 4, mesmo que você saiba que investimento é esse, 99% das pessoas acabam falhando. Começa pelo começo, meu chapa. Eu sou o César Esperandio e esse é o canal Economica, a tradução da economia dos investimentos. Aliás, melhor do que qualquer investimento, o melhor investimento é você se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão aqui embaixo para você não perder mais nenhum dos 4 vídeos novos que a gente faz toda semana, sem contar os vídeos curtos que saem todo dia. Todos recheados de dica de investimento que rendem bastante, mas mesmo assim são hiper mega seguros, que é o que a gente gosta por aqui. Toda segunda e quinta às 5 da tarde tem vídeo que nem esse, e nessa semana a gente já falou como ganhar 5 mil reais por mês em 5 investimentos de diferença. Quem que não quer, né? Aliás, você quer uma diquinha extra para acelerar seu conhecimento, seu aprendizado nos investimentos? É só você deixar seu like aqui embaixo. Essa é uma maneira de se ajudar a gente. O YouTube vai perceber que tipo de conteúdo você tá querendo aprender e vai começar a recomendar mais vídeo maneiro, inclusive de outros canais que são super legais. E assim você vai acelerar seu aprendizado no mundo dos investimentos. Gostou da dica? Então bora ver os 5 passos para chegar nos primeiros 100 mil reais. E aí, investidor sussa, bora tacar pra mais um vídeo. Assunto tá bombando hoje, Luqueto. Se pingasse 100 mil reais agora a mais pra você, o que você ia fazer com essa grana? 100 mil? 100 mil. Não vem me falar investir, não. Ah, não pode? Não. O que você ia fazer com 100 pau? Pode ser uma compra, pode ser várias, pode ser uma experiência, e aí? Tem que gastar o 100? Tem que gastar e tem que ser logo. Caramba, eu faria uma viagem. Que viagem? Cara, Vamos botar, clarificar esse sonho aí, transformar numa meta, num objetivo. eu tenho que gastar esse dinheiro e não pode investir. Não pode investir. Tá. Do jeito que eu conheci você viajando, você vai fazer várias viagens com essa Exato, eu grana. ia fazer mais de uma. Fala o ranking aí. Primeiro lugar e quando? Que data? Não precisa marcar pro seu chefe. Período ideal. Cara, acho que eu conheceria alguns lugares. Eu tenho muito vontade de conhecer a região do Sudeste Asiático. Sudeste Asiático, quando? Tem que ver o período lá, tem as monções lá, então período que não tem chuva. Mas isso aí você gasta quanto nessa aí? Bem pouco. Bem pouco, Bem pouco. Dá pra você falar outros Então lugares. põe Japão ali, que já tá na Ásia também. Que é caro? E vai ficar caro pra caralho. Ah, pode crer. Ainda ia sobrar dinheiro, mas eu queria saber de você. Não vai me falar investir também não, hein? Não tá valendo isso. Pingasse 100 mil reais a mais na sua conta, não interessa. Você vai ter que gastar e gastar rápido. Comprar um pacote de viagem, comprar um carro, não interessa. Comenta aí que a gente vai trocar essa ideia e a gente, não só lê como responde todo mundo. Demor Robson, você tá ligado que toda quarta tá saindo os vídeos da nossa série do 0 ao 100 que ensina justamente a sair do absoluto zero e chegar nos primeiros 100 mil reais em vários investimentos diferentes, como clica, onde entra, que corretora você usa, como é que faz pra investir, quanto que tem que investir, quanto tem pra chegar lá. Só que esse vídeo vai ser um complemento dos passos anteriores que você tem que fazer, porque mesmo sabendo o passo a passo, como eu falei, tem muita gente que não consegue, a maioria inclusive, porque ignora o passo 1, 2, 3, 4. Passo 1, primeira dica é se cercar de informação, meu brother. Outro dia eu tava assistindo um corte de um podcast de um psicólogo, na real, acho que é um neurologista que eu gosto bastante, eu nem sei falar direito o nome dele, é um alemãozinho careca, inclusive tá bolado, maluco, é o Wesley Delanogari, eu não sei se é assim que fala. Diegão, bota o arroba dele aí com a foto pra galera saber e como é que fala o nome dele. Qualquer coisa marca ele aqui também. A dica que o cara deu, cara, foi sensacional. Qual que é a rede social que você mais usa? É o Insta? É o YouTube? Não interessa, começa a seguir páginas de investimentos, de finanças pessoais, e o exemplo dele foi sensacional, porque ele falava que ele tinha péssimos hábitos, ele não ia bem na faculdade, não tinha interesse no curso que ele estava fazendo a princípio, né, tipo, falava, caramba, só esse bando de nerd aí, e aí onde ele se encontrou? No bar, e no bar ele bebia, fumava e comia mal, só que ele fazia gracinha e a galera começou a acolher ele. Óbvio que isso não ia acabar bem, né? Então ele começou a mudar esses maus hábitos, porque fumar faz muito mal, beber todo dia faz muito mal, comer mal faz muito mal. E aí ele começou, em primeiro lugar, a seguir redes sociais de páginas que falam de, academia, alimentação legal, até que chegou um momento que ele começou a se sentir mal com os hábitos dele. Ele ia fumar e falava, caraca, tô aprendendo tanto seguindo aquela galera lá, que
por que eu tô fazendo isso? Esse é o primeiro sinal que você tá começando a mudar. Nessa hora ele começou a querer correr um pouquinho, e aí ele corria, sentia falta de ar, justamente porque tava fumando, e quando ele foi perceber, toda hora que ele ia botar um cigarro na boca, ele se sentiu um pouquinho mal e foi diminuindo esses maus hábitos. Até que chegou uma hora que ele tava em outra vibe, e aí ele fez um trabalho bem feito, a turma dele elogiou porque ele tirou um notão, e aí ele começou a mudar de grupinho. Percebeu? Ele começou a estudar, treinar mais e entrar no shape que ele queria. A dica para o mundo dos investimentos, do primeiro passo que você vai fazer para chegar nos seus 100 mil reais é justamente essa. Começa a seguir na rede social favorita, em todas as que você usa, páginas relacionadas a investimento. Tudo bem, tem muita porcaria por aí, mas você vai aprender a filtrar e você vai toda hora, em vez de você entrar lá no seu celular e falar, deixa eu ver a vida dos outros, você vai ver um pouquinho da vida dos outros que é gostoso, mas você também vai ver uma diquinha de investimento e pouco a pouco você vai incorporando isso, até que chega um momento em que você, ao perceber, você vai ter mudado de postura e vai começar a ter muito mais sabedoria adquirida e aplicar isso na sua vida. Esse é o passo 1, cerque-se de informação. Segundo passo é se conhecer, meu brother, e quando a gente fala de investimentos, tem várias maneiras de se conhecer, mas eu vou falar de uma muito prática para não começar a viajar aqui, que é começar a usar planilha, seja do Excel, planilha do Google Sheet, porque é de graça, você nem precisa pagar por isso, seja no computador ou no seu celular, ou até aplicativos financeiros, que é a grande maioria de graça. A gente tem até vídeo no canal falando dos melhores aplicativos para controlar suas finanças, porque assim você vai saber quanto você ganha, quanto você gasta e no que você gasta. Se você tá rindo da minha cara aí, porque como assim, quanto que eu ganho? Sim, eu tenho uma colega que é arquiteta e ela não tem muita noção de quanto ganha, porque ela não tem esse controle, ela recebe por job, então tem mês que ela tem 3 pagamentos, tem mês que ela tem 1, tem mês que ela não tem nenhum, tem mês que ela tem muito mais, não tem dia fixo, então essa planilha serve para você saber, se esse é o seu caso, em média quanto você ganha por mês, em média quanto você gasta por mês. Às vezes no começo do ano você gasta mais, porque tem contas para quem tem filho da matrícula escolar, material, tem o IPVA, tem o IPTU, tem uma série de coisas que a gente gasta no começo do ano, então você começa a ter noção disso e principalmente você começa a saber com que você gasta. Esses aplicativos te ajudam a separar, você gasta mais com alimentação dentro de casa ou na rua, você gasta mais com iFood, você gasta mais com metrô, você gasta mais comprando roupa, é isso que você vai saber. De caça e prepara o dedo do print. De bônus pra você eu vou tirar a dica da Escola Clínica do Fabiano Calil. Dá um Google aí. Esses caras fazem atendimento tanto presencial, que fica na Vila Madalena aqui em São Paulo, como por Zoom, por Skype, sei lá o que aplicativo eles estão usando. E é só você ir lá no site deles e falar, cara, eu queria uma ajuda financeira. Eles vão te atender de graça pra ouvir qual que é a sua demanda. Putz, eu preciso investir mais, eu preciso economizar, eu preciso... Enfim, e ainda vão fazer um acompanhamento com encontros mensais pra te acompanhar nessa evolução. É mole, é de graça. Cara, eu lembro direitinho da minha primeira planilha financeira. Na época nem tinha ainda aplicativos que facilitam muito, né? E eu, como eu sempre trabalhei com Excel, porque é uma característica da minha formação, né? Eu trabalhei no mercado financeiro. Eu montei uma planilhinha de Excel lá e comecei a acompanhar meus gastos. Pra minha primeira surpresa, na época eu tava na faculdade, ganhava praticamente nada. Na real tinha um salário legal, mas minha faculdade era particular e das caras, né? Então eu pegava todo o meu salário e praticamente só pagava a faculdade, sobrava pouca coisa para além disso. Mas beleza, eu tinha uma ideia de que eu gastava pouco comendo fora de casa, porque eu, não gastava com coisa muito cara, sabe? Era um salgado na facu, era uma ida, às vezes, com alguma namoradinha no Outback, que na época uma conta do Outback para 2 pessoas costumava dar 70, 80 reais, e eu falava, bom, isso aqui foi um pouco mais caro, mas foi só uma vez no mês, né? Eu nem podia sair mais que isso. Falei, sei lá, no mês eu devo estar gastando uns 200, 300 reais no máximo com comida. A hora que eu fiz as contas, meu amigo, eu me assustei, tava dando praticamente o dobro disso. Exatamente porque se você não tem o controle, você acha que, foi 3 reais esse salgado, 5,50 salgado uma Coca-Cola, 80, beleza, salgados quantas vezes no mês? Sei lá, uma vez a cada 2 dias eu gastei, sei lá, uns 120, engano seu. Eu tenho certeza que você já passou por isso, achou que gastou tanto numa coisa, quando foi ver a fatura lá do cartão, pra quem gasta no cartão de crédito, foi muito mais. E não satisfeito, depois de um tempo eu acabei repetindo essa história com Uber. Corrida de Uber, 10 reais, corrida de Uber, 17 reais, não deve estar gastando tanto assim. Até que teve um belo mês que eu fui somar na fatura e deu 1.000 conto. Nas duas situações eu falei, cara, não é um salgado na faculdade, não preciso gastar com tudo isso de Uber, eu tenho um carro, tem metrô do lado de casa. Não eram gastos que me acrescentavam tanto, não era aquilo que me trazia alegria. E aí eu pude perceber e cortar
cortar esses gastos e direcionar minha grana pra coisas que faziam mais sentido pra mim. Você já se assustou com algum gasto parecido? Achou que gastava X com alguma coisa e quando foi ver era 2, 3X, 5 vezes mais? Deixa aqui seu comentário que eu quero saber o que você gastava, porque olha, eu já ouvi cada história aqui no EconoWeek. O passo 3, eu já adiantei um pouquinho, mas tem mais dica específica para isso, que é cortar os gastos. Em primeiro lugar, você vai cortar os gastos não essenciais, alguns deles. Essa dica 2 que eu acabei de dar agora, ele vai te ajudar nessa hora de saber, o que é essencial e o que não é. O que é um gasto não essencial? É tudo aquilo que você pode viver sem. Então vamos supor, aqui em casa, que a gente mora em 3 amigos, a gente tem praticamente todas as contas de streaming. A gente tem Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, Star Plus. Precisa de tudo isso? Não precisa. É que meus amigos assistem muito mais coisa do que eu e eu pago 2 delas, eles pagam o resto. Mas esse é um gasto não essencial. Se você não consome tanto tipo de coisa, corta. Usa só um streaming que você acaba usando mais, na verdade. O salgado na faculdade, o Uber que às vezes está exagerado, tudo isso é um gasto não essencial. Em seguida, na hora de cortar gastos, não dá pra cortar os gastos essenciais, como por exemplo uma conta de luz. Não dá pra você deixar de pagar, senão você vai ficar sem luz. E aí como é que você faz suas coisas dentro de casa? Como é que esquenta o chuveiro? Mas dá pra você otimizar. Os exemplos mais emblemáticos é apagar a luz, economizar na hora do banho, passar a roupa e lavar a roupa tudo de uma vez em vez de lavar todo santo dia e assim por diante. Uma outra ideia que inclusive eu vivenciei é a mudança de casa. Por exemplo, isso tem que tomar muito cuidado. Eu morava longe do meu local de trabalho. E aí quando eu muito longe, nossa, eu trabalhava na Faria Lima e morava na Moca. Quem é de São Paulo sabe que isso aí dá uns 13, 14 quilômetros. Não é tão longe assim. Para meu amigo, eu passava pelo menos 1 hora no trânsito só pra ir. Já teve sexta-feira que eu cheguei em casa 2 horas e meia dentro do carro. É um absurdo. Aí o que eu fiz? Me mudei. Na época eu mudei de trabalho e de emprego. Eu fui trabalhar um pouco mais perto ainda na Avenida Paulista, lá no Safra. Vocês sabem que eu fui economista lá há um tempo. E aí eu também me mudei pro mesmo quarteirão do trabalho. O aluguel ali, que é uma região muito central de São Paulo e muito valorizada, era mais caro do que na Moca. Só que o que eu fiz? Eu vendi o carro, eu troquei um gasto por outro. Além de eu ganhar muito tempo de vida, eu também economizei dinheiro, porque eu tava vendo que com o carro, sem contar depreciação, eu tava gastando só de gasolina e seguro, que eu fiz as contas, quanto que isso daria por mês, mais de R$1.400, meu brother. Sem contar que o carro desvaloriza, né? Mas esse é só um exemplo, porque numa mudança, você tem que levar em conta os custos da mudança. Às vezes você vai ter que comprar um móvel novo, você vai ter que gastar com uma pequena reforminha, então tudo isso tem que ser levado em consideração também, tá? Aliás, para identificar o que é um gasto essencial e não essencial, se você ainda está com dúvida, tem uma regrinha que eu gosto muito, que é a regra 50-20-30, que além de clarificar tudo isso, ela mostra quanto que você tem que gastar com cada coisa. Basicamente, 50% do que você recebe, então vamos supor que você ganha R$3.000, R$1.500, a metade, 50%, vai para os gastos essenciais, aqueles que não dá para exatamente cortar, mas alguns casos dão até para otimizar. 20% vão para os gastos não essenciais, que a gente pode cortar totalmente, mas peraí, né? Daí que vem a graça de viver. Um barzinho, uma Netflix, um cinema, uma baladinha. E 30% pros investimentos. Então percebe que encaixa a conta certinha. Tudo que você recebe vai ser gasto, sendo que um dos gastos, entre aspas, é seu investimento. É lógico que essa regra também é adaptável para cada caso. Não é todo mundo que vai conseguir investir 30%. Tem gente que vai investir mais, tem gente que vai começar com muito menos. Não tem problema. A gente explicou tudo nesse vídeo aqui da nossa série Regra da Grana, que todo vídeo tem uma regrinha que nem a 50-20-30 com planilha para você fazer as contas, baixar, fazer download, tá tudo de graça. Já ouviu falar do pague-se primeiro? Pague-se antes de tudo? Essa é a dica 4. A dica é assim que cair seu salário, o dia do seu pagamento, já marca aí no seu calendário um alerta no seu celular que você vai pagar suas contas ou agendar os pagamentos dela e já fazer seu investimento nessa mesma hora. A regra 50-20-30 vai te ajudar nisso aí. Isso porque a gente sabe que se deixar pro fim do mês, ver se sobra grana, não sobra, a gente acaba gastando. Primeiro passo é você montar sua reserva de emergência. Ela nem vai entrar nessa conta aí dos R$100.000. Sua reserva de emergência devia ter um tamanho entre 6 e 12 meses dos seus gastos mensais médios. Se você gasta R$1.000 por mês, ela deveria ter entre 6.000 e 12.000. Faz as contas aí. Se você gasta 3.000, ela devia ter entre 18 e 36.000. Fiz as contas certo? Essa grana é pra você, no caso mais extremo de, por exemplo, ser demitido sem estar esperando por isso, você conseguir manter o mesmo padrão de vida
por até um ano ou mais, se você otimizar seus gastos nesse período, sem precisar procurar emprego correndo, aceitar qualquer coisa desesperadamente, não vai atrasar suas contas, cara, você vai manter o mesmo padrão de vida. Mas, cara, reserva de emergência ainda traz muita tranquilidade, porque você não precisa baixar a cabeça pro chefe que fala uma groselha na sua orelha, porque se você não tem uma reserva de emergência e ele te demitir, você não vai pagar suas contas. Nesse caso, cara, traz muita liberdade de escolha, traz muita tranquilidade, porque, cara, você não fica com medo que nada pode dar errado, que senão você não tem de onde tirar, vai se endividar, vai estourar o limite do cheque especial, vai gastar no cartão, ficar parcelando. Na reserva de emergência você tem muita tranquilidade. Dá uma olhada nos comentários o tanto de gente aqui do Economic que relata esse tipo de experiência e que começou a fazer reserva de emergência por causa do Economic. Se liga. Se te pareceu muita coisa esses 6 meses, 12 meses, fica tranquilo. Todas as dicas aqui é pra você fazer sem pressa, vai fazendo aos poucos. No caso da reserva de emergência, foca na primeira semana de reserva, depois na segunda, depois no primeiro mês, segundo mês. Isso já vai dar muita tranquilidade. E lembre-se, hein, sempre investir assim que receber seu pagamento. Agora que vem a dica 5, aplicar nos melhores investimentos que vão render mais do que a sua reserva de emergência. Aliás, você não pode se acomodar só na reserva de emergência, que muita gente acaba fazendo isso. Pô, a reserva de emergência hoje está rendendo tanto, praticamente 14% ao ano, sendo que já rendeu só 2% lá atrás, que a galera fala, tá bom demais. Mas tem investimento que rende bem mais que isso. Você pode buscar investimentos menos líquidos, né? Que não tem liquidez diária, que você pode sacar a hora que você quiser, mas que em compensação vão dar retornos muito maiores. Só pra você ter uma ideia, tem CDB que já rende mais do que os investimentos do Tesouro Direto e mesmo assim são hiper seguros e dá pra você chegar nesses 100 mil reais investindo nisso com aplicações pré-fixadas, por exemplo, que você já, inclusive já sabe direitinho quanto que ele vai render lá no fim. Você sabe, consegue fazer as contas exatamente quanto você tem que investir por mês para chegar com 100 mil reais na data que você quiser. Com proteção de até 250 mil reais investidos, inclusive da rentabilidade. Todo CDB é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, nesses termos aí. Então, seus 100 mil reais vão estar mais do que garantido. Dá uma olhada nessa simulação que a gente fez outro dia. Nessa simulação aí, você teria aplicado só 56 mil reais ao longo do tempo, mas você ia ter 61 mil além disso, só de lucro. Inclusive, se esses 1.000 reais por mês for muita grana para você, também vai ter simulação com 500 conto e 200 por mês. Ou você até pode baixar essa planilha aí que chama Bola de Neve para fazer as simulações com os valores que você puder investir. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima que a gente mostrou os melhores investimentos que estão rendendo mais do que o Tesouro Direto para você chegar nos 100 mil reais. Aqui embaixo tem um aulão ao vivo que a gente tá mostrando para os membros do canal como que investe no Tesouro Renda Mais e como é que funciona. Esse investimento é novo, clica aí. Agora que você já deixou seu joinha aqui embaixo, clica nessa bolinha para fazer parte aqui da comunidade de investidores Economic e não perder mais nenhum vídeo de investimento seguro e rentável a partir de 30 reais.